Olá, eu sou a doutora Denise, faço parte da equipe multidisciplinar do pré-natal de alto risco do CISOP. Sou médica obstetra. Venho hoje conversar com vocês sobre síndromes hipertensivas na gestação. Esse material será disponibilizado no canal telemedicina.ai do YouTube. Por gentileza, caso queiram assistir novamente, fiquem à vontade e façam perguntas lá no canal, no vídeo, que aí eu já respondo a vocês. Para acompanhar as outras aulas, serem avisados de que novas aulas serão disponibilizadas, inscrevam-se no canal e clica no sininho para receber os avisos, ok? Então vamos começar. Em relação à síndrome hipertensiva, os distúrbios hipertensivos ocorrem em 5 a 10% das gestações. 16% das mortes maternas em países desenvolvidos, em acordo com a Organização Mundial de Saúde, ocorre por causa da hipertensão. E 25,7% das mortes maternas na América Latina e Caribe são por hipertensão. Mais da metade é passível de prevenção. E as complicações mais comuns relacionadas à gestação depois de 20 semanas é justamente a hipertensão. Para que a gente entenda a questão da hipertensão e como ela ocorre na gestante, precisamos entender as alterações fisiológicas na gestação. De forma fisiológica, então, ocorre um aumento do volume plasmático em 40 a 50% quando a paciente chega ali entre 30 e 34 semanas. É um aumento progressivo. Uma hipervolemia, uma hemodiluição, mesmo com elevação de 30% das hemácias. Plaquetas se reduzem de 5 a 7%, sendo uma trombocitopenia leve gestacional. Os fatores de coagulação também se alteram, tá? Então ocorre um aumento de agentes pró-coagulantes, fibrinogênio, fatores 7, 8, 9, 10, von Willebrand, redução de anticoagulantes, como fatores fibrinolíticos e os fatores estabilizadores de fibrina, e proteína S e proteína C também são reduzidos. Por consequência, tem um aumento do risco de tromboembolismo pulmonar e tromboembolismo venoso profundo em até 5 vezes na gestante e na puérpera. Há um aumento da frequência cardíaca materna de 10 a 15 batimentos por minuto e o débito cardíaco aumenta no primeiro trimestre, alcançando o pico na 34ª semana. Ocorre também fisiologicamente uma queda na pressão arterial no segundo trimestre. Então, naturalmente, a gestante inicia o pré-natal com um certo nível de pressão, ali no primeiro trimestre. Esse nível de pressão ele vai se reduzir no segundo trimestre e no final do segundo trimestre ele já começa a voltar o que era o basal, tá? E por que ocorre essa redução de pressão justamente no segundo trimestre? Que é por causa do fenômeno de segunda onda de invasão trofoblástica. Ocorre uma invasão de células trofoblastos nas arteríolas espiraladas do miométrio. O que são as arteríolas espiraladas? Na não grávida, elas são espiraladas, elas respondem a substâncias vasoconstritoras, tá? Porque ela tem a sua muscular que responde. Então, isso é o vaso sanguíneo que está lá na parede do útero, ok? Aí, quando a paciente engravida, as células do trofoblasto, ele vai invadir essa artéria e substituir a muscular com células do trofoblasto, que vai formar a placenta. Então, trofoblastos endovasculares substituem o revestimento endotelial e muscular das arteríolas espiraladas, alargando, então, ocorrendo um alargamento do diâmetro das arteríolas em até 4 vezes, com redução da resistência vascular periférica. Então, o trofoblasto invadiu, essa arteríola que antes era fina e espiralada, ela passa a estar 4 vezes mais alargada. Isso permite que tenha um fluxo útero-placentário não responsivo à substância vasoconstritora. Porque o que responde à substância vasoconstritora
é a parte muscular da arteríola espiralada. Isso se perde quando engravida, para que tenha um bom fluxo útero-placentário, ok? Ocorre então uma pressão arterial sistólica com pouca mudança, e a pressão arterial diastólica se reduz de 5 a 10 milímetros de mercúrio entre 12 e 26 semanas. A resistência vascular periférica se reduz até 20 semanas e tem um retorno gradual até o termo. Tendo então uma boa invasão trofoblástica, eu terei um bom fluxo nessa placenta. Isso fisiologicamente. Então, durante o pré-natal, nosso objetivo é identificar risco de complicação de todos os tipos, inclusive o risco de pré-eclâmpsia, que é o tema da aula. A ocorrência de pré-eclâmpsia é baixa na população geral, ocorre de 2 a 5%. Todos os testes preditivos não oferecem sensibilidade razoável, em acordo com a Febrasgo e demais estudos. Ultrassom, aquele de primeiro trimestre, o Doppler de primeiro trimestre, ou exames marcadores laboratoriais. Então, por isso que é tão importante a clínica, a história clínica. Então, recomenda-se que para a predição da pré-eclâmpsia é que ela seja baseada na história clínica da paciente. Por mais que você faça exames de imagem ou laboratorial que não se usa de rotina, mesmo assim, se tudo der normal, você precisa valorizar a história clínica. E aí, baseado na história clínica, é que nós vamos prescrever medicações, se necessário. Então, por exemplo, uma paciente que já tem hipertensão arterial crônica, ela tem um risco relativo de 1,38 de desenvolver a pré-eclâmpsia. Uma idade de maior do que 40 anos, a primípara também tem um risco relativo 1,69 e esse risco vai aumentando conforme o que eu vou falando. Então, a idade maior que 40 anos e multípara, o IMC acima de 30 na primeira consulta, o risco relativo vai para 2,12. A história familiar de pré-eclâmpsia, mãe, avó, irmã, 2,9, o risco relativo. Nuliparidade, 2,91. Gestação múltipla, 2,93. Diabetes mellitus pré-existente, 3,56. A história pregressa de pré-eclâmpsia, então a própria paciente já teve pré-eclâmpsia em outra gestação, 7,19 risco relativo. E síndrome de anticorpo antifosfolípide, 9,72. Então a história clínica é bastante importante. E baseado nisso, a Organização Mundial de Saúde orienta que se use método de prevenção quando tem os seguintes casos: antecedente de pré-eclâmpsia, pessoal ou familiar, tem indicação de método de prevenção. Hipertensão arterial crônica, obesidade com índice de massa corpórea acima de 30, diabetes, doenças renais, lembrando do rim único, que é um grande fator de risco, independente da causa, doença autoimune, como o lúpus, por exemplo, síndrome antifosfolípide e a gravidez múltipla. Então, são todos fatores que precisa ser identificado já no primeiro trimestre, já no primeiro contato da paciente com o serviço de saúde, no pré-natal, e já ser feito método de prevenção. E qual é o método de prevenção? Então, nós temos o AS, o cálcio e o sulfato de magnésio, que eu já vou explicar. Então, prevenção de pré-eclâmpsia. O AS, iniciando-se usando 100 miligramas à noite após o jantar, de 12 até as 36 semanas, se ela chega lá, claro. Mas de 12 até 36 semanas, a paciente precisa usar o AS 100 miligramas. Cálcio. Orienta-se que todas as mulheres gestantes tenham uma dieta rica em cálcio. Ela precisa ingerir em torno de 1 a 2 gramas de cálcio ao dia. Se ela tiver uma dieta rica em cálcio, ótimo. Mas se não for suficiente, que na amnésia a gente consegue identificar conforme a alimentação dela, então indica-se usar de 1 a 2 gramas de cálcio ao dia.
podendo ser o carbonato de cálcio. No caso, eu coloquei aqui o sulfato de magnésio para a gente não esquecer que ele é sim uma medicação de prevenção e de tratamento da eclâmpsia. E isso, após as 20 semanas, a gente vai conversar depois. Medicação para se prescrever já no primeiro trimestre, já quando se identifica o risco de pré-eclâmpsia, é o AS e o cálcio. Sulfato de magnésio ele tem que ser sempre lembrado como um método sim de prevenção e de tratamento para eclâmpsia. Para que a gente tenha um diagnóstico e um cuidado, uma atenção adequada, é preciso padronizar as medidas de pressão arterial. A padronização é feita da seguinte maneira: o paciente precisa passar por um preparo. Bexiga vazia, evitar exercício físico 60 minutos antes de aferir a pressão, não ingerir bebida alcoólica, café ou qualquer alimento, uma refeição maior, ou fumo 30 minutos antes. Então, se a gente aferir a pressão logo depois do almoço, de uma refeição um pouco mais volumosa, ela vai ter alteração de pressão. Então, lembrar que é 1 hora depois da refeição. Braço na altura do coração, no quarto espaço intercostal, livre de roupa, braço apoiado, palma da mão voltada para cima, assim como é aqui na foto, e cotovelo ligeiramente fletido. Repouso de 5 minutos, pernas assim que chegar no serviço, né? Então ela vem para o pré-natal, 5 minutinhos sentada, tranquila, repouso de 5 minutos, pernas descruzadas, pés apoiados no chão, dorso encostado na cadeira e relaxado. A aferição de pressão nos 2 braços, principalmente na primeira consulta, e considerar o maior valor. Lembrar que pode ter uma diferença de pressão arterial sistólica de 20 milímetros de mercúrio na sistólica e 10 milímetros de mercúrio na diastólica, de um braço para o outro. 2 medidas, se for necessário, com intervalo aguardar 1 minuto se for no mesmo braço. O equipamento ele precisa ser calibrado, né? Então atenção com esse detalhe. Selecionar o manguito adequado para o tamanho do braço. Então a circunferência do braço até 35 centímetros é o manguito que a gente costuma ter aí, que é o médio, que a gente costuma usar na maioria das pessoas. Mas se a paciente é obesa, que a gente tem bastante obesa, ou a gestante que ela acaba ganhando peso, e essa circunferência do braço passa de 35, lembrar que o manguito precisa ser adaptado ao adequado, que é o manguito maior, tá bom? Podemos usar o aparelho eletrônico, com a paciente bem posicionada, certinho. Podemos usar o analógico, que é o aparelho mais comum do nosso dia a dia, que é o esfígmo e o estetoscópio. Mas cuidado com esse aparelho de punho. Esse aparelho muitas pacientes têm, ele não deve ser usado. A Sociedade de Cardiologia contraindica esse aparelho, principalmente em gestante, que é diferente, tá? Que muda a fisiologia, a questão do peso e tudo mais. Então, os aparelhos precisam ser os de braço com manguito adequado. E quando então vamos aferir a pressão? O manguito bem posicionado, sem deixar folga, 2 a 3 centímetros acima da fossa cubital. Estimar o nível de pressão arterial sistólica pela palpação da artéria radial. Então, antes de colocar o estetoscópio, eu vou palpar a artéria radial, insuflar e desinsuflar. Então, eu insuflo um valor maior, por exemplo, até 200, e aí eu vou desinsuflar, e quando eu começar a sentir na artéria radial a pulsação, é ali possivelmente a minha pressão arterial sistólica, tá? Que é estimada. Depois, então, desinsufla, aí eu vou posicionar o estetoscópio, e aí sim eu vou inflar novamente o esfígmo, tá? Vou inflar rapidamente até ultrapassar 20 a 30 milímetros de mercúrio acima da pressão arterial sistólica estimada. Então, se pela artéria radial eu tive uma estimativa de que estava em torno de 120 milímetros de mercúrio, eu vou inflar até 160 aproximadamente, tá? 150 ali mais ou menos. Aí eu vou
desinsuflar. Aí sim, ouvindo, então eu vou desinsuflar. Proceder à deflação lentamente, com velocidade de 2 milímetros de mercúrio por segundo. Essa desinsuflação, então, eu vou prestar atenção no som. Então, quando eu coloco acima da pressão arterial estimada, eu não estou ouvindo nada. Aí eu vou começar a desinsuflar. E quando eu escutar o primeiro som, tu, 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 né? O primeiro som, que é a fase 1 de Korokov, é quando eu tenho a pressão arterial sistólica. Então, eu vou continuar desinsuflando, que é aqui nessa imagem, acho que vocês estão conseguindo ver, à direita, quando tá acima da pressão arterial sistólica, tá totalmente colabado o vaso. Quando eu vou desinsuflando, libero o vaso, que é a fase 1 de Korokov, que é o primeiro som que eu vou escutar, libera parcialmente o fluxo, pressão arterial sistólica, e vou desinsuflando até o som desaparecer, que é a fase 5 de Korokov. Desapareceu o som, liberei totalmente o fluxo, é a pressão arterial diastólica. Vou ao escutar ainda 20 a 30 milímetros de mercúrio abaixo, né, do momento que parou o som, para ter certeza que parou o som e que é a diastólica. Algumas pacientes podem continuar com o batimento até o zero. Eu posso não escutar, não ter o desaparecimento do som. Então, eu vou considerar como pressão arterial diastólica o abafamento do som, que é a quarta fase de Korokov. Então, abafou e aí continua tu até zero. Aí eu vou marcar a pressão arterial sistólica, pressão arterial diastólica, barra zero, para que eu saiba na sequência que era uma paciente que acaba tendo os batimentos até o zero, tá? Então, essa padronização, ela é importante, porque é baseado nela que eu vou fazer a medida, que outros profissionais vão fazer a medida, e nós não teremos divergência para fazer a aferição da pressão corretamente. Então, quando tenho a hipertensão, nós temos algumas classificações. Uma paciente não gestante, ela tem a classificação. Então, em acordo com a diretriz brasileira, né, a 7ª diretriz brasileira de hipertensão arterial, classifica-se o paciente não gestante, homem ou mulher, como normal, pré-hipertensão, hipertensão estágio 1, estágio 2, estágio 3. Na grávida, isso não tem necessidade. Na grávida, nós classificamos como hipertensa ou não hipertensa, ok? Então, em acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a COG, em acordo com a Febrasgo, nós definimos, então, a hipertensão na gestante com uma pressão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, com duas medidas diferentes em 4 horas de diferença. Então, eu tive duas medidas com esses níveis de pressão, com 4 horas de diferença, eu já classifico ela como hipertensa. Claro que tem a situação de emergência. Então, se a pressão arterial sistólica for acima, maior ou igual a 160, ou a pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, e em questão de minutos de diferença, tive duas aferições em minutos de diferença, eu já classifico como hipertensa, ok? Então, a síndrome hipertensiva da gestação, na gestação. Síndrome hipertensiva na gestante, ela tem suas classificações, tanto em acordo com o Colégio Americano de Obstetrícia e Ginecologia, a COG, como com a Febrasgo, que é a nossa Federação Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia, a 7ª Diretriz Brasileira de Hipertensão de 2016, todos trazem essa classificação, que é isso que nós vamos levar em consideração, tá? E que também está no protocolo da Secretaria de Saúde do Estado, tá? E do Ministério da Saúde também. Então, nós temos a pré-eclâmpsia, que é a complicação da pré-eclâmpsia, própria da gestante. Temos a hipertensão arterial crônica de qualquer etiologia, a hipertensão arterial crônica com pré-eclâmpsia sobreposta, então as duas doenças juntas, e a hipertensão gestacional. Então, são os 4 subtipos de hipertensão que podem ocorrer na gestante.
Eu vou iniciar então com a mais própria da gestação e que traz mais complicações, que é a pré-eclâmpsia. E aí na sequência eu falarei sobre a hipertensão arterial crônica e depois hipertensão gestacional e, claro, e as complicações que podem ocorrer, tá? Então, o que é pré-eclâmpsia? É um tipo de hipertensão arterial identificado após 20 semanas de gestação, que é associado à proteinúria significativa, tá? Então, essa é a definição. Hipertensão depois de 20 semanas com proteinúria. E por que ocorre? Qual que é a fisiopatologia da pré-eclâmpsia? Ela é própria da gestante, então é doença de gestante. Ela ocorre por diversos fatores, sendo os mais comuns, né, e divulgados, que é a má adaptação da tolerância imunológica entre os tecidos materno e paterno, que é a placenta, e o fetal. Má adaptação materna às alterações cardiovasculares ou inflamatórias da gravidez normal. Fatores genéticos, como os genes predisponentes herdados, além de influências epigenéticas. Então, uma doença multifatorial. E que tem relação com a invasão trofoblástica anormal dos vasos uterinos. Então, lembra que eu falei que a invasão do trofoblasto na artéria espiralada lá no útero é o que permite que a placenta seja bem vascularizada, com um bom fluxo. Então, quando eu não tenho essa invasão adequada, eu tenho uma ausência da segunda onda de migração trofoblástica. Então, aqui na imagem, não grávida, tem a arteríola espiralada, com o seu fluxo alto, com a sua resistência, com a parede, com o endotélio e a muscular da arteríola toda completa. Isso, paciente não grávida, lá na parede do útero. Uma gestante normal tem uma invasão trofoblástica adequada e um fluxo muito bom útero-placentário. Por quê? O trofoblasto invadiu adequadamente essa arteríola espiralada. Essa arteríola tem pouca resistência, a espiralada que está com esse trofoblasto, e dando um ótimo fluxo útero-placentário. Então, isso é o que se espera. E no caso da pré-eclâmpsia, o que acontece? O trofoblasto ele invade de forma inadequada a arteríola espiralada, permitindo que parte dela ainda mantenha o endotélio e a muscular. E aí a resistência de fluxo dessa arteríola não fica tão boa. Aí tem diversos níveis, ela pode ficar já muito ruim ou mais ou menos. E isso influencia diretamente no nível de pressão necessário para que chegue o fluxo adequado na placenta, tá? Então, a pré-eclâmpsia tem a ver diretamente com a migração trofoblástica. E aí, quando tem uma ausência ou uma inadequada segunda onda de migração trofoblástica, nós teremos repercussões. E quais são essas repercussões? Então, os trofoblastos, endovasculares, não substituem o revestimento endotelial e muscular das arteríolas espiraladas. A luz arteriolar fica estreita e ocorrendo oclusão das arteríolas. E qual é a consequência? É uma resposta inflamatória sistêmica. É esse que é o problema da pré-eclâmpsia. Ela não é uma doença local, ela é um problema local que tem repercussão sistêmica. Ocorrendo então uma disfunção endotelial local com perda da integridade do vaso, local e sistêmico. Então, locais muito vascularizados terão disfunção endotelial. Cérebro, fígado e rim. Placenta. Perfusão reduzida dos tecidos, ativação da cascata de coagulação, liberação de agentes vasopressores e uma vasoconstrição generalizada. Então, um problema local útero-placentário, que foi a invasão inadequada
do trofoblasto lá na arteríola, vai ter repercussão sistêmica, principalmente em tecido bastante vascularizado, como cérebro, rins e fígado, ok? Então, novamente, pré-eclâmpsia é uma manifestação de hipertensão arterial identificado após as 20 semanas, associado à proteinúria significativa. A proteinúria eu consigo identificar de algumas maneiras, tem os exames e também a questão clínica. A proteinúria de 24 horas seria o padrão ouro, então, pelo menos 300 miligramas de proteína na urina de 24 horas. Isso já é diagnóstico de perda de proteína relacionado à pré-eclâmpsia. Há também a relação proteína-creatinina na urina, maior que 0,3, usando como unidade miligrama por decilitro. Também é um outro exame que pode ser feito. A amostra na urina isolada, que é o parcial de urina, que é o dipstick, também pode ser usado. Então, se ela estiver positiva para a presença de apenas uma cruz de proteína, eu já considero perda de proteína. Então, compatível com cerca de 30 miligramas por decilitro. E, clinicamente, um ganho de peso acima de 500 gramas por semana, acompanhado de edema de mãos, de face, uma anasarca, então isso é um fator importante também. Muitas vezes a paciente apresenta-se hipertensa e não tenho o laboratório, não sai, demora para proteinúria, às vezes leva uma semana para sair resultado, eu não tenho acesso ao parcial de urina para já, e essa paciente está edemaciada e está hipertensa. Então, já preciso pensar em pré-eclâmpsia. Por isso, a presença de proteína ela não é mandatória para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. Então, para eu olhar para a paciente e que clinicamente ela tá com aparência, tá com sinais de pré-eclâmpsia, edemaciada e tá com sintomas também, pode ter sintomas, né, na questão de risco de iminência de eclâmpsia, mas se ela tá hipertensa e com edema, eu preciso já valorizar. Não é necessário que eu prove isso com laboratório. Eu preciso cuidar dela, tratar, porque a complicação da pré-eclâmpsia é muito grave, tá? Então, por isso que a presença de proteinúria, ela não é mandatória. Eu posso ter erro laboratorial, eu posso ter exame que não sai, eu posso não ter acesso a exame, mas eu tenho clínica e eu tenho sinal clínico, tenho medida de pressão elevada, ela é gestante, mais de 20 semanas, o que pode ser? Possivelmente é pré-eclâmpsia, eu tenho que pensar nisso, tá? Então, deve-se admitir o diagnóstico da doença se a manifestação de hipertensão após a 20ª semana estiver acompanhada de comprometimento sistêmico ou disfunção de órgão-alvo. Aí eu venho com o laboratorial, que a gente vai conversar bastante detalhadamente depois. Trombocitopenia, disfunção hepática, insuficiência renal, edema agudo de pulmão, iminência de eclâmpsia, a própria eclâmpsia, mesmo na ausência de proteinúria, tá? Então, posso ter um erro laboratorial, posso não ter acesso ao exame, mas eu tenho todos os sinais e sintomas de que é uma pré-eclâmpsia e muitas vezes até já com complicação. Por isso, já tenho que olhar com essa paciente para essa paciente com bastante atenção. A pré-eclâmpsia ela pode ser classificada. Não é necessário que eu classifique, eu preciso diagnosticar e estar de olho nas complicações. Mas ela pode ser classificada como pré-eclâmpsia leve, quando a pressão arterial diastólica é maior ou igual a 90 e menor que 110, uma proteinúria menor do que 2 gramas em 24 horas, ou só uma cruz na fita, né, de proteína, e não tem lesão de órgão-alvo. E grave, quando a pressão arterial está maior ou igual a 160 por 110, uma proteinúria mais do que 2 gramas em 24 horas, ou mais do que 2 fitas no parcial, 2 cruzes no parcial de urina ou na fita, dipstick, sintomas de iminência de eclâmpsia, que eu vou falar mais pra frente, envolvimento de múltiplos órgãos, hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta. Então já é grave, ok? E então, qual é a nossa função no pré-natal, né? Então, pensando em pré-eclâmpsia, a função no pré-natal é a prevenção da morbimortalidade materna e perinatal,
tá? Então, nós precisamos identificar os fatores de risco já no primeiro trimestre, mesmo da paciente que não tem histórico ou que não é hipertensa nesse momento, porque é antes de 20 semanas o primeiro trimestre, certo? Primeiro trimestre até 12 semanas. Então, é nessa fase, nesse primeiro contato com o pré-natal, que nós precisamos identificar os fatores de risco e fazer a prescrição de medicação, o AS e o cálcio precocemente. O AS e o cálcio, o AS eu preciso iniciar até 16 semanas, entre 12 e 16 semanas. Se eu deixar, não colocar esse AS adequadamente, eu vou estar deixando de fazer uma prevenção que é tão simples e de baixo custo, que é o uso do AS, tá? Então, identificar fator de risco já do primeiro contato no pré-natal precocemente. Prescrever o AS e o cálcio. Orientações sobre sinais de comprometimento da doença quando é feito o diagnóstico. Encaminhamento e assistência em serviço terciário com assistência neonatal qualificada. Então, se é no pré-natal, ela ainda está estável, o encaminhamento é para o pré-natal de referência, que ela é uma paciente já classificada como alto risco. Se no pré-natal eu já identifico que ela está descompensada, ela já precisa ir para a sua maternidade de referência de alto risco. Então, ter sempre esse cuidado. Classificou como pré-eclâmpsia, como hipertensa, a classificação de maternidade de referência muda e o local de encaminhamento tem que ser o adequado. Por quê? A paciente precisa de uma assistência de UTI, de uma equipe especializada e pensar também no bebê, no feto, tá bom? A vigilância dos níveis pressóricos e buscar o bom controle, esse é o nosso objetivo. Identificar precocemente alterações laboratoriais, como no caso da síndrome HELP, que a gente vai falar um pouco mais daqui a pouco, e a avaliação do bem-estar fetal. Então, esse é o passo a passo, esse é o nosso objetivo no pré-natal. Identificar fator de risco, controle de nível pressórico, estratificação de risco adequado, laboratorial para vigilância de complicação. Isso que nós vamos fazer juntos, tá? Então, na consulta de pré-natal, ou quando ela busca o serviço por algum motivo, a gestante, ela vai aferir pressão. Se a pressão arterial diastólica está entre 90 e 100, né, menor do que 100, está entre 90 e 100, ainda é aquele nível assim que ficou em dúvida, e ela está assintomática, o que eu preciso fazer? Eu vou aferir a pressão, pedir para ela aferir a pressão diariamente, com todos aqueles cuidados de padronização de medida, diariamente. Vou orientar os sinais de alerta, os sinais de iminência de eclâmpsia, sinais de complicação. Vou pedir para que ela retorne em uma semana no pré-natal para avaliar se tem indicação de iniciar a medicação ou não. Orientar uma dieta normal, sem restrição de sal, porque não tem a ver com a fisiopatologia da pré-eclâmpsia. E avaliar a questão de fatores estressantes, que pode ser que naquele momento da consulta, ela estivesse com algum fator estressante que elevou um pouco a pressão arterial diastólica, tá? Então, se a pressão está entre 90 e 100, abaixo de 100, eu vou aferir pressão, eu vou pedir para a paciente aferir pressão durante toda a semana para confirmar esse nível pressórico, não necessariamente já iniciar a medicação. Então, se a pressão está entre 90 e abaixo de 100, não tenho necessidade de iniciar a medicação já. O que eu preciso é aferir pressão diariamente e orientar os sinais de alerta. E quais são os sinais de alerta? Tenho a iminência de eclâmpsia, que eu já vou mostrar o que é, e a questão de emergência. Se ela apresentar nessa semana, que nesse momento da consulta ela está sintomática, mas se nessa semana ela apresentar algum sintoma, ou a pressão arterial ficar igual ou maior que 150 por 100, diastólica chegou a 100, aí sim ela precisa retornar antes com você ou ir direto ao hospital, tá? Então, quando eu peço para paciente, eu fiz a consulta de pré-natal e a pressão está abaixo de 100, tá de 90 até menos que 100, tá ali naquele limite, tá uma hipertensão limítrofe e assintomática e nada mais, pressão arterial diariamente e voltar no pré-natal em uma semana, orientar sinal de alerta.
Durante essa semana, algum sinal de alerta? Sintomas de iminência de eclâmpsia, ou a pressão chegou a 100 de diastólica, pressão arterial maior ou igual a 150%, então ela precisa retornar imediatamente ou até procurar o hospital. Caso ela retorne com a diastólica diagnosticando então hipertensão, que é quando a diastólica chega a 100, aí ela precisa ser referenciada ao pré-natal de alto risco e já solicitar então exames laboratoriais, ultrassom Doppler, que é o que nós faremos se chegar rapidamente para nós, mas vocês já podem solicitar. Então, no pré-natal, recomenda-se que as pacientes com pré-eclâmpsia devem ser avaliadas quanto à presença ou não de sinais e sintomas de comprometimento clínico ou laboratorial e ser prontamente conduzida de acordo com eles, atentando-se sempre para a possibilidade de deterioração clínica progressiva. Lembrar que a pré-eclâmpsia ela é uma doença da gestante após as 20 semanas e que ela é progressiva. Ela só vai se resolver quando se retirar o fator que causa essa complicação. E qual é o fator que causa essa complicação? A placenta que teve uma invasão trofoblástica ruim. Então, o único jeito de parar a doença é interromper a gestação, mas nós não podemos interromper a qualquer momento. Nós precisamos esperar a gestante chegar ao termo. Quanto mais a gestação avançar, melhor para o bebê quando está tudo estável, mãe e bebê bem. Então, nós vamos caminhando com a gestante pré-eclâmpsia diagnosticada e vigiando qualquer comprometimento clínico laboratorial. Alguma coisa descompensou, é hora de interromper a gestação. Se ela evoluir bem, nós vamos levando até o termo, ok? Então, o que é a tal da iminência de eclâmpsia que eu falei antes sobre a questão de atenção aqui para que a gente precisa orientar e estar atento. Então, tanto orientar a paciente como estar atento é importante. Então, iminência de eclâmpsia. Esse slide vai aparecer algumas vezes porque ele é extremamente importante. Então, toda consulta que qualquer gestante hipertensa chegar, nós sempre precisamos perguntar se teve alteração visual, se tem dor epigástrica, se tem náuseas, se tem algum sintoma de iminência de eclâmpsia. E quais são esses sintomas? Dentro dos distúrbios cerebrais, cefaleia trombocital, letargia, torpor, obnubilação. Distúrbios visuais, turvação visual, escotomas, diplopia, amaurose, dor epigástrica, náusea, reflexos tendinosos profundos exaltados, que é o que a gente pesquisa. Então, esses são sinais de iminência de eclâmpsia. O que é iminência? É o quase, a paciente está a caminho de ter a eclâmpsia. A eclâmpsia é a convulsão, é o crítico, muito grave. Então, toda paciente que tem hipertensão, após as 20 semanas com proteinúria ou clinicamente diagnosticado, nós temos que pensar que ela tem um risco de piorar e de chegar à eclâmpsia. E é isso que não pode acontecer. Então, o sintoma de iminência de eclâmpsia é um aviso. Ela está quase, ela vai convulsionar em breve. E aí o tratamento preventivo da eclâmpsia, da complicação, é o sulfato de magnésio naquele momento. Por isso que sempre vou colocar aqui. Esse slide vai ser repetido, iminência de eclâmpsia e o sulfato de magnésio ali do lado, para lembrar que quando a paciente está em iminência de eclâmpsia, nós precisamos fazer o sulfato de magnésio, tá? São critérios clínicos para internamento e realização de medicação preventiva de complicação. E os exames. Então, quando eu tenho uma paciente com pré-eclâmpsia, após as 20 semanas ali, elevou pressão, eu preciso saber a quantas anda, né? Em que momento eu tô, se ela tá estável, se ela não tá estável, como que tá. Não é só aferição de pressão, é exame. Exame é o que vai me dizer se tem algum fator de risco. Vai me auxiliar no diagnóstico, claro, confirmatório de diagnóstico, que eu tenho uma desconfiança de pré-eclâmpsia, vai me fechar diagnóstico, mas também tem
a pesquisa de complicações, como a síndrome HELP, que é muito grave e silenciosa, tá? Então, os exames que precisam ser feitos quando eu identifico uma hipertensa, chegou no meu consultório, ela está hipertensa, o nível pressórico chegou a um certo limite que eu preciso colocar medicação, eu vou controlar essa pressão com medicação e vou solicitar exames laboratoriais. Hemograma com plaquetas, creatinina, ácido úrico, transaminases, TJGP, TAP, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, parcial de urina, que é a fita, e a proteinúria de 24 horas, que é o padrão ouro para o nosso diagnóstico. Então, durante as consultas de pré-natal, faço sempre a anamnese, avalio os laboratoriais e eu tenho sinais de alerta que podem aparecer em todas as consultas, ou procura direta ou em consulta de rotina. Então, quais são os sinais de alerta que eu preciso avaliar e encaminhar ao hospital? E por que encaminhar ao hospital? Porque ela pode estar num momento de complicação que eu não vou conseguir identificar só avaliando ela clinicamente. Eu preciso de laboratório ou até de avaliação da vitalidade fetal para ter certeza que essa paciente está em segurança, tá? Então, sinais de alerta, encaminhar ao hospital de referência, se acontecer algum desses sinais. Pressão arterial maior ou igual a 150/100. Proteinúria de fita, 2 cruzes ou mais, então ela veio na sua rotina de pré-natal, veio com parcial de urina, ela é hipertensa, ela tá tomando medicação, mesmo que os valores de nível pressórico naquele momento estejam normais, mas ela trouxe um exame de parcial de urina com 2 cruzes, ela tá perdendo muita proteína. Será que ela tá com os outros exames comprometidos? Eu não sei, então eu preciso de exame do dia, tá? Um aumento exagerado de peso, então mais do que 500 gramas em uma semana, aumento do edema, então você percebe que da última consulta para cá ela está extremamente demasiada a nasarca, então cuidado, tá? Cefaleia grave persistente, dor abdominal persistente, epigástrio, hipocôndrio direito, lembrar do fígado, né? O risco de rotura hepática, que eu vou falar um pouco mais depois. Náusea ou vômito sem uma explicação que seja, tipo, ela não tem pirose, ela não tem azia, né, pirose, e ela tá sempre nauseada depois das 16 semanas, depois das 20 semanas, náusea, hipertensão, cuidado, tá? Então, tem o risco da questão da pré-eclâmpsia, iminência de eclâmpsia. Alteração visual, como a gente comentou antes, diplopia, escotomas, redução de movimento fetal, sangramento vaginal ou contrações uterinas, que não aquelas de treinamento, que vem um pouco e passa, vem um pouquinho e passa. Aquilo de contração fixa, que é o risco do descolamento de placenta por causa da hipertensão, tá? Então, esses são sinais e sintomas que devem ser encaminhados ao hospital para avaliação no dia, tá? Aí eu coloquei esse slide, que esse aqui vai ser repetido também algumas vezes. Então, eu tenho os critérios de risco, eu vou encaminhar ao hospital de referência, tá? Referência para hipertensa, maternidade de referência de alto risco. O que vai ser feito lá no hospital? A maternidade vai fazer pesquisa de sinais e sintomas de iminência de eclâmpsia, vai questionar de novo o detalhe, o risco de iminência, vai pesquisar sinais de comprometimento clínico, realizará exames laboratoriais e avaliação da vitalidade fetal. Então, esses 4 passos serão feitos na maternidade de referência. Então, você percebe que no consultório, os 2 primeiros itens a gente até consegue fazer. Só que exame laboratorial e avaliação da vitalidade fetal não tem como fazer lá no posto de saúde, na unidade de saúde, ou ali no consultório nosso do alto risco, que eu também encaminho às vezes a paciente para o alto risco, do alto risco para a maternidade. Então, às vezes a paciente aparece no meu consultório, ela tá com alteração, com algum critério de risco, eu não tenho como fazer a avaliação completa da paciente, porque o meu laboratorial não sai no dia, porque eu tô também no consultório como vocês. Então, eu encaminho para o hospital e peço ajuda. Por favor, faz a avaliação laboratorial ou
avaliem como vocês costumam fazer, porque eu preciso que essa paciente esteja em segurança para ir para casa, tá? Então ela chegou no hospital, os 4 passos serão feitos, porque ela estará numa maternidade especializada, que é referência de alto risco, e aí vai ser feita a avaliação. Se ela está estável, com uma pressão arterial sistólica abaixo de 160, diastólica abaixo de 110, sem comprometimento clínico, sem sintomas de iminência de eclâmpsia, ela vai realizar exames ali no pronto-socorro, vai ficar em observação e vai aguardar esses exames para ser feito e analisado no mesmo dia. Para quê? Rastreamento de síndrome HELP, rastreamento dessa doença silenciosa e gravíssima. E avaliar a vitalidade fetal. Então, isso pode ser feito no pronto-socorro da maternidade sem necessidade de internamento imediato. Se a paciente já chega com os valores de pressão muito mais descompensados ou algum outro comprometimento, por exemplo, pressão arterial sistólica maior ou igual a 160, pressão arterial diastólica maior ou igual a 110, comprometimento clínico ou laboratorial, com sintomas de iminência de eclâmpsia, vitalidade fetal comprometida, essa paciente vai ser diretamente internada na maternidade de referência, que é onde ela está sendo avaliada, tá? Então, tem dois tipos de paciente que vão ser encaminhadas para a maternidade de referência. Aquela que vai ficar em observação no pronto-socorro aguardando exames, ou aquela que vai direto para internamento. Quando ela chega no hospital, então, vai ser feita a pesquisa de sintomas de iminência de eclâmpsia. Isso sempre será repetido. Paciente internada, paciente avaliada no pronto-socorro, paciente na unidade de saúde, em qualquer contato com o serviço de saúde, uma hipertensa, a gente sempre tem que questionar a iminência de eclâmpsia. Então, se ela chegou no hospital de referência para ser avaliada, iminência de eclâmpsia é o que vai ser questionado ali na anamnese. Distúrbios cerebrais, cefaleia frontooccipital, letargia, torpor, obnubilação. Distúrbios visuais, turvação visual, escotomas, diplopia, maurose. Dor epigástrica ou náusea, reflexos tendinosos profundos que podem estar exaltados. Então, sintomas de iminência de eclâmpsia. Lembrar, então, sinalzinho de alerta, medicação de prevenção de complicação, que é o sulfato de magnésio. Às vezes acontece da paciente chegar com nível de pressão alto, com sintoma de iminência de eclâmpsia, eu não tenho nenhum laboratorial e a paciente está com iminência de eclâmpsia, se eu não fizer nada ela vai convulsionar, então a gente já faz o sulfato de magnésio para estabilizar a paciente, tá? Então isso é o que é feito no hospital de referência que vai receber essa paciente. Outro passo da avaliação do hospital de referência, pesquisa dos sinais de comprometimento clínico. Então, sempre que a paciente chega no serviço, vai ser avaliado a questão de parâmetro clínico e laboratorial, que devem ser monitorizados e tratados. Então, sinais de comprometimento clínico, pressão arterial maior que 160, a sistólica ou diastólica maior do que 110, sinais de iminência de eclâmpsia, eclâmpsia em si, síndrome HELP, que a gente percebe nos laboratoriais, oligúria, diurese inferior a 500 ml por 24 horas, anasarca, insuficiência renal aguda com creatinina maior do que 1,2, dor torácica, edema agudo de pulmão associado ou não à insuficiência cardíaca ou hipertensão arterial grave. Então, isso vai ser avaliado clinicamente assim que chegar, tá? Exames laboratoriais, quais são? São os mesmos feitos no pré-natal, tá? Então, chegou no hospital, esse é o exame que vai ser feito, mas ele vai ser feito e visto o resultado no dia ou durante o internamento. Então, hemograma com plaqueta sai no dia, creatinina, ácido úrico, transaminase, TJGP, TAP também sai no dia, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações parcial de urina sai no dia. Proteinúria de 24 horas e relação proteína-creatinina já são exames que o paciente que ou ele vai fazer e vai voltar ali em 3, 4 dias para pegar o resultado, ou ele vai ser um paciente internado, né, para aguardar resultado. Porque esses dois de baixo, eles demoram um pouco mais. Mas os outros, todos saem no dia. Em algum hospital leva 2 horas e em alguns hospitais leva 12 horas. Mas essa paciente estará em observação
aguardando o resultado de exame, tá? Então, se a paciente tem critério para solicitar exame, será realizado e vai ser visto o resultado. Por isso que ela precisa ir para uma maternidade de referência que tem o fluxo e o protocolo adequado para vigiar a paciente e para fazer os exames e analisar esses exames. Tomar conduta se tiver alguma coisa alterada. Avaliação de vitalidade fetal, também no hospital de referência. Contagem de movimento fetal, que vai ser orientado. Ultrassom com Doppler. Avaliação de crescimento fetal e avaliação do líquido. Cardiotocografia, tá? Então, isso é o que tem na maternidade de referência, de alto risco, tá? Então, de novo o slide. O paciente chegou lá na maternidade de referência, recebeu todas as avaliações, e aí vai ser definido na questão se ela foi avaliada no pronto-socorro e tudo veio normal, o paciente ficou bem, fez repouso, o nível de pressão melhorou sem necessidade de muita droga antihipertensiva. Laboratorial veio normal, vitalidade fetal normal. Ela vai receber alta, ela vai ser orientada a fazer a medida de pressão diariamente e apresentar no pré-natal. Retorno imediato no pré-natal, então quanto antes, melhor, para que ela seja vigiada. E, caso necessário, eles já prescrevem o antihipertensivo, iniciando a droga ou ajustando dose ali no pronto-socorro mesmo, para que essa nova medicação, essa nova dose, seja vigiado pelo médico do pré-natal. Tanto o médico do pré-natal da atenção primária, quanto o médico do pré-natal do alto risco, que é a referência, ok? Então, essa paciente que foi avaliada no hospital, ela tem que ter uma consulta de pré-natal imediata, o quanto antes, para que seja vigiado o nível pressórico, ajuste de medicação e tudo mais, tá bom? Então, se a paciente consultou no pré-natal, teve critério de risco de ir para o hospital, foi para o hospital. Lá passou o dia, foi vigiada e fez exames. Tudo normal, tanto o bebê quanto a mãe. Recebeu alta, curva de pressão, né? O mapa, né? Fazer a medida de pressão arterial ambulatorial e apresentar no pré-natal o quanto antes e usar a medicação caso necessário, tá? Então, ela voltou para o pré-natal, levou sua tabelinha de pressão, vai ser acompanhado e, se for necessário, vai usar antihipertensivo, que pode já ser iniciado no hospital, ou no pré-natal, ou nessa consulta de retorno. Então, antihipertensivo inicia-se quando a pressão arterial diastólica alcança 100 milímetros de mercúrio. O objetivo é baixar 20 a 30% dessa pressão arterial diastólica. Evitar emergência hipertensiva é o objetivo da medicação. E postergar a evolução para forma grave. Por quê? A pré-eclâmpsia é uma doença progressiva. E quando a gente controla o nível pressórico, nós evitamos a complicação ou postergamos, tá bom? E qual a medicação iniciar então? Metildopa, 750 mg a 2.000 mg por dia. Nós temos comprimidos de 250 e de 500 mg. Lembrando que a dose inicial é 250 mg de 8 em 8 horas. Não se usa 250 mg uma vez por dia, não se usa 2 vezes por dia. É de 8 em 8 horas. Se ela alcançou nível pressórico de pressão arterial diastólica 100 ou maior e tem indicação de iniciar a medicação, que seja a dose correta, 250 mg de 8 em 8 horas. E aí os ajustes vão sendo feitos progressivamente, 500 de 12 em 12, 500 de 8 em 8, 500 de 6 em 6. A segunda medicação na sequência, um bloqueador de canal de cálcio, que geralmente nós prescrevemos, que é bem indicado e tranquila a prescrição, é o amlodipino. 5 a 20 mg por dia, comprimidos de 5 mg. Iniciando então 5 mg por dia, 5 mg de 12 em 12, 5 de 8 em 8, 10 de 12 em 12. Lembrar que para colocar a segunda droga, nós precisamos chegar na dose máxima da primeira. Então, chegou a dose máxima de metildopa e depois entra no amlodipino, tá? Além dessas duas drogas, nós temos uma lista aqui disponibilizada pela Febrasgo, que podem ser usadas e progressivamente sendo colocadas conforme a sua classificação.
Então, conforme a classe, né? Os simpatolíticos de ação central, como metildopa, também a clonidina pode ser usado. Bloqueador de canal de cálcio, nifedipino, o amlodipino. Vasodilatador periférico, como hidralazina. E o beta-bloqueador, metoprolol, cavirdilol. No SUS, a gente tem um pouco de dificuldade com os beta-bloqueadores, a gente pode usar o propranolol, tá? A gente acaba usando também, tendo uma boa evolução. Voltando àquela tela, então, novamente. Então, identifiquei algum critério de risco lá na consulta de pré-natal. Precisei de avaliação em hospital. O hospital vai avaliar os sintomas de iminência de eclâmpsia, assim como você, né, nós, no pré-natal, pesquisar sinais de comprometimento clínico, exames laboratoriais e avaliar a vitalidade fetal. Ela vai, se ela está sem critérios maiores para internamento imediato, ela aguarda os seus exames laboratoriais e avaliação da vitalidade fetal e fica em vigilância no pronto-socorro. Se deu tudo normal, ela vai para casa, assim como a gente conversou no slide anterior. No entanto, se algum critério desse vier alterado, como a pressão se elevar, que pode acontecer a pressão arterial sistólica ficar maior ou igual a 160, diastólica maior ou igual a 110, surgir algum comprometimento clínico ou laboratorial identificado ali na avaliação, sintoma de iminência de eclâmpsia ou a vitalidade fetal comprometida, então essa paciente que antes estava só em observação e aguardando exame no pronto-socorro, ela é internada. E quando internada, o que é feito, né? Então, comprometimento clínico laboratorial identificado que é para internamento. Então, são critérios de gravidade. Quando a pressão arterial fica maior ou igual a 160 por 110, realizados e confirmado em 2 medidas, né, com minutos de diferença, depois dela ter feito repouso, depois até de feito alguma sedação, como com Neosine, por exemplo, que leva mepromazina, né? Então, se essa pressão ainda continua muito alta, mesmo depois do repouso, a proteinúria vier com 2 gramas em 24 horas, né? Ou que ela apresentar ali, que pode ter sido feita nos dias anteriores, ou o parcial de urina laboratorial feito na hora, maior ou igual a 2 cruzes na fita, edema generalizado de mãos, de face, função renal alterada, uma oligúria, então menos que 500 ml por dia ou uma creatinina maior do que 1,2 mg por decilitro. Sinais de encefalopatia hipertensiva, como cefaleia, epigastralgia ou transtornos visuais, que é eminência de eclâmpsia, insuficiência pulmonar ou cardíaca, cianose ou edema de pulmão, dor em hipocôndrio direito, com eminência de rotura hepática, então muito importante essa sintomatologia de dor em hipocôndrio direito, uma trombocitopenia, então a plaqueta abaixo de 100.000, tá? Função, que daí é critério para síndrome HELP, função hepática alterada, icterícia, bilirrubina total maior ou igual a 1,2 e TGO maior ou igual a 70. Então são critérios que podem ser identificados ali no pronto-socorro a partir da avaliação clínica e laboratorial. Lembrar novamente da iminência de eclâmpsia, então mesmo que estejam laboratoriais normais, mesmo que o nível de pressão não seja acima de 160 por 110, mas se ela tiver com sintomas de iminência de eclâmpsia, o internamento ele tem que ser imediato e precisa ser feito o sulfato de magnésio. Então, novamente, iminência de eclâmpsia. Distúrbios cerebrais, então cefaleia frontohospital, letargia, torpor, obnubilação. Distúrbios visuais, turbação visual, ou escotomas, ou diplopia, ou amaurose. Dor epigástrica e náusea, reflexos tendinosos profundos, exaltados. Lembrar de novo, então, do sulfato de magnésio. É ele que evita a complicação, é ele que evita a eclâmpsia. Por isso que o paciente em iminência, mesmo com laboratoriais normais, ou mesmo antes de sair laboratório, se ela está em iminência, nós precisamos fazer sulfato de magnésio. E a vitalidade fetal, que pode estar comprometida, né? Através da avaliação por mobilograma, por ultrassom Doppler, por amnioscopia, que é quando a gente olha a cor do líquido, quando é possível, lá pelo colo do útero,
e a cardiotocografia. Então, se tiver algum critério de vitalidade fetal comprometida, também é sinal de indicação de internamento para conduta obstétrica. E quando internada? Lá no hospital de referência. Sempre, eu vou repetir milhões de vezes, hospital de referência. Paciente hipertensa não deve ficar em pronto-socorro de baixo ou risco intermediário, de risco habitual ou de risco intermediário. E pré-eclâmpsia é alto risco, tá? Então, o hospital de referência será realizado decúbito lateral esquerdo, dieta hipossódica hiperproteica, sedação com levomepromazina, drogas para controle da hipertensão ou manutenção, né? Evita-se o uso de diurético, porque não está na fisiopatologia a questão, o diurético, a questão renal, a questão da perda de proteína na urina é por causa de lesão de vaso sanguíneo lá no rim, que aí perde proteína, lembra da fisiopatologia, tá? Drogas para emergência hipertensiva, como a hidralazina, pode ser realizado. Então, as medicações, pode ser iniciado medicação para controle pressórico, metildopa, e na sequência um lodipino, se necessário. E droga para emergência hipertensiva, que é a primeira escolha, se não está em iminência de eclâmpsia, é a hidralazina, para controle. Então, a ampola tem 20 mg por ml, dilui uma ampola em 19 ml de água destilada e faz 5 ml, que equivale a 5 mg, a cada 15 minutos, até atingir uma redução de 20 a 30% da pressão arterial. Não se deve reduzir demais, tem que ser progressiva a redução para não fazer insuficiência placentária. As outras medicações que eu comentei antes podem ser usadas e iniciadas também no internamento com a paciente estável. Medicação de emergência é a hidralazina endovenosa. As outras medicações via oral são para manutenção e controle, tá? Paciente internada, de novo, olha os mesmos exames que a gente comentou antes. Hemograma com plaquetas, creatinina. Aí aqui aumenta um pouquinho alguns exames, porque ela está internada e está um pouco mais grave, né? Clearance de creatinina. Ácido úrico, transaminases, como já falei, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, proteinúria de 24 horas e o eletrocardiograma. Então, isso daqui são exames para paciente internado, que são semelhantes, né? Só o eletro e o clearance de creatinina, que não é feito ambulatorialmente ou no pronto-socorro. Os outros todos são feitos, tá? Então, esses são os exames. Por que eu faço esses exames? Eu preciso identificar complicação. Complicação como a síndrome HELP, por exemplo, tá? Então, ainda pré-eclâmpsia com critério de gravidade, com paciente internada. Então, a paciente internou, nós precisamos tomar uma conduta. Lembra que o que resolve a doença é tirar o causador dela, que é a placenta, que implantou de forma ruim, digamos assim, a má implantação da placenta. Então, para que eu resolva de uma vez, eu preciso tirar essa placenta, que é o nascer, que é a interrupção da gravidez. Sempre vamos trabalhar para que a gestação chegue ao termo, para evitar complicação fetal, principalmente. Mas, se a paciente descompensa ou o feto descompensa, o bebê descompensa, alguma atitude precisa ser tomada, que é a conduta obstétrica. Se a paciente está entre 24 e 34 semanas e existe uma previsão de antecipação desse parto, de uma interrupção ali nessa fase de prematuridade extrema, indica-se então a betametasona, o corticóide para maturação pulmonar, tá? Então, o que mais é feito é a betametasona, 2 mg por dia em 2 doses. Dexametasona às vezes é usado, então conforme a disponibilidade do serviço. A interrupção da gestação ocorre com mais que 34 semanas ou com a vitalidade fetal alterada. Se ela é uma pré-eclâmpsia que está não internada, que está evoluindo bem, né? Com cuidado ambulatorial, não só no pré-natal, não internou, nós tentamos chegar entre 38 até 38 semanas aproximadamente. Mas se ela internou com critério de gravidade, ela está grave, ela não está bem, o risco de óbito fetal e de óbito materno, então calcula-se a interrupção. Objetivando, então, mais que 34 semanas,
ou a vitalidade fetal alterada, que daí precisa nascer, né? Com corticoide de preferência sendo feito para maturação pulmonar, para evitar a insuficiência respiratória no bebê. Pode acontecer também a interrupção, que é o parto terapêutico, até antes de 34 semanas, até antes de 24 semanas, que é muito grave. Isso pode ser necessário, é raro, mas pode acontecer, tá? Então, comprometimento materno, risco de vida da mãe, ocorre em que situações? Controle pressórico inadequado, depois de realizado usando 3 drogas em dose máxima, então tá usando diversas medicações, está muito complicado, e a mãe pode ter um comprometimento maior, né, uma morbidade ou uma mortalidade aumentada, então justifica-se a interrupção da gestação, e a alteração do quadro laboratorial no sentido de síndrome HELP. Vou falar mais detalhadamente da síndrome HELP daqui a pouco, tá? Então, a síndrome HELP é uma complicação silenciosa laboratorial que pode levar ao risco, inicialmente laboratorial, e que depois ele pode levar ao risco de vida materna. Então, dentro da pré-eclâmpsia, nós temos as complicações. Iminência de eclâmpsia, de novo, olha o slide aí. Iminência de eclâmpsia é uma complicação da gestante com pré-eclâmpsia. É por isso que a iminência de eclâmpsia sozinha, ele já é um critério de internamento, já é critério de realização de sulfato de magnésio, já é critério, às vezes, até de interrupção da gestação, conforme a clínica da paciente, tá? Então, iminência de eclâmpsia é o quase eclâmpsia, quase, vai convulsionar, vai complicar. Ele é critério até de antecipação de parto. Então, é uma complicação muito importante e que é clínica. E o sulfato de magnésio é a medicação que previne a complicação, tá? Então, uma das complicações de pré-eclâmpsia, iminência de eclâmpsia. Outra complicação de pré-eclâmpsia, eclâmpsia, tá? Que é o quê? Uma convulsão generalizada, excluindo-se as convulsões de causas neurológicas, anestésicas, farmacológicas ou por complicações metabólicas em gestantes com sinais e sintomas de pré-eclâmpsia. A eclâmpsia ela pode ser complicada por coagulopatia, insuficiência respiratória, insuficiência cardíaca, icterícia, insuficiência renal aguda, pressão arterial diastólica maior ou igual a 120, temperatura maior ou igual a 38 graus. Descompensada, choque, coma, hemorragia cerebral, necessidade de vigilância, de assistência ventilatória. Então, por isso nós não podemos deixar chegar a esse nível. Por isso que no momento de pré-eclâmpsia nós precisamos prevenir a complicação com sulfato de magnésio. A eclâmpsia ela pode ser muito complicada, muito grave, tendo o risco de morbidade altíssima para a gestante e a mortalidade, tá? Materno e fetal. E qual a conduta? Então, se acontece de uma paciente convulsionar gestante na sua frente, hipertensa, né? Então, realizar o repouso em decúbito lateral esquerdo, quarto tranquilo, cabeceira elevada, 30 graus. Protetor bucal, então a cânula de Guedel. Sonda vesical de demora, contenção no leito para evitar maiores lesões. Vigilância permanente pelo plantonista ou já situação de UTI. Acesso periférico calibroso, acesso central, oxigênio, pelo menos 5 litros por minuto ou quanto necessário, sulfato de magnésio, que é uma medicação preventiva e de tratamento, e coletar os exames para a gente identificar se tem ainda mais alterações além do próprio sintomatologia, tá? Nós temos que ter no nosso carrinho de emergência, quando a gente atende situações de hipertensão, o kit eclâmpsia. Nós não temos o kit de parada cardiorrespiratória? O kit de eclâmpsia também deveria estar no carrinho de emergência de uma maternidade, de um hospital de risco habitual intermediário, lá no posto de saúde,
na referência do alto risco, no nosso consultório lá do CISOP. Então, nós precisamos ter esse material disponibilizado. Por quê? Se ele é uma medicação preventiva de complicação e tratamento, é o que pode salvar a paciente, tá? Então, qual é o kit? Daqui a pouco eu mostro todos os esquemas, tá? Do sulfato de magnésio. Mas o básico para que eu consiga fazer os esquemas é que eu tenha o sulfato de magnésio 50%, agulha de injeção profunda intramuscular, gluconato de cálcio, que é a medicação, o antídoto, digamos assim, do sulfato de magnésio, e a cânula de Guedel. Então, esse é o básico para que a gente consiga evitar uma complicação, tá? E o sulfato de magnésio, quais são os esquemas, assim? Então, eu tô lá na unidade de saúde, eu tô com uma paciente que tá hipertensa, que tá com iminência de eclâmpsia, e eu, às vezes a distância, porque aqui eu tô falando para pessoas da própria cidade, que é perto da maternidade de referência, que o SAMU chega em minutos, ou aquela unidade de saúde que está a quilômetros de distância, que vai levar meia hora para o SAMU chegar. Então, às vezes pode acontecer, né, de não ter a assistência imediata. Então, se eu estou com uma paciente hipertensa, que está com iminência de eclâmpsia, ela está quase convulsionando, eu já posso fazer o sulfato de magnésio para estabilizar ela, para que ela não complique no caminho ou ali na minha frente, tá? E aí eu tenho os esquemas que são feitos. Tem o Princhar e o Zuspan, que são os mais clássicos. O Princhar ele é intramuscular na dose de manutenção e o Zuspan é endovenoso necessitando de bomba de infusão. Então o Princhar seria assim o mais prático para transporte, tá? Os dois na dose de ataque são 4 gramas, endovenoso em 10 minutos. Eu pego a ampola de sulfato de magnésio, tem 10 ml, então eu pego 8 ml do sulfato de magnésio a 50%, mais 2 ml de água destilada e faço EV em 10 minutos. Lembrando que quando faz EV, esses 4 gramas de sulfato de magnésio, a paciente fica um pouco taquicárdica, assim, tá? Ela dá um mal-estar. Então, fazer lento, entre 10 e 20 minutos. Faz lento, endovenoso. Aí a dose de manutenção do Princhar são 10 gramas intramuscular profundo, sendo 10 ml em cada nádega, tá? Então, cada ampola tem 5 gramas, eu faço 10 ml em cada nádega, 5 gramas em cada nádega, tá? A cada 4 horas. Então, faz a dose de ataque e inicia a manutenção assim que terminar a dose de ataque. Isso é o que vai estabilizar a paciente e te dar tempo para o transporte. Não precisa de bomba de infusão porque fez intramuscular. Então, esse é o Princhar. O Zuspan é o que é o mais feito no hospital porque a gente tem o acesso da bomba de infusão. Ataque: 4 gramas em V em 10 minutos, assim como o do Princhar. 8 ml de sulfato de magnésio 50%, mais 12 ml de água destilada. Feito EV direto e lento, tá? De 10 a 20 minutos, fazendo bem lentinho, bem tranquilo. Manutenção: 1 grama por hora. Então, 2 ampolas de sulfato de magnésio 50%, diluído em 500 ml de soro fisiológico 0,9%. E aí corre em 50 ml hora em bomba de infusão. Então, esse precisa da bomba de infusão, nem sempre está acessível. Por isso que o Princhar é mais prático para transporte, tá? Se ela está convulsionando, esse é o esquema. Se ela está em iminência de eclâmpsia, quase convulsionando, é esse o esquema, tá? Então, é a mesma coisa. A diferença acontece o seguinte: se ela está convulsionando, você fez a dose de ataque, melhorou já, e aí ela tem uma nova convulsão, repete a dose de ataque depois de 20 minutos. Não, na convulsão por eclâmpsia, não se usa benzodiazepínico, porque ele é autolimitado, e se for necessário dela, depois da segunda dose de sulfato de magnésio, ela convulsionar de novo, aí a indicação é idantalizar, tá? O Idantal, então, a dose de ataque: fenitoína 250 mg, diluído em 250 ml de soro fisiológico, corre em 10 minutos.
e repete o esquema a cada 30 minutos até completar 750 miligramas. Manutenção 100 miligramas IV a cada 8 horas e avaliação do neurologista, e possivelmente essa paciente já vai estar num hospital de referência e na UTI, tá? Então, sempre ter a atenção de que nós conseguimos tratar e prevenir a eclâmpsia com sulfato de magnésio. E isso precisa ser feito na unidade de saúde, no nosso consultório ali do CISOP, a equipe do SAMU, antes de chegar no hospital. Eu não vou pegar a paciente que está convulsionando, botar dentro do SAMU, chegar no hospital para depois do hospital começar os esquemas. Não, eu tenho que ter isso já no meu carrinho de emergência para que eu estabilize e evite complicações. Lembrando que paciente da mesma cidade, ele vai ser transportado rapidamente, o SAMU chega rápido, rapidamente chega na maternidade. Mas se for uma cidade vizinha, a quilômetros de distância, a paciente pode sair de uma iminência de eclâmpsia na hora que entrou no transporte, no SAMU, e convulsionar e complicar no caminho. E será que ela vai chegar viva lá no hospital? Não sei, né? Depende da gravidade. Então, se eu fiz a dose de ataque ali antes de entrar no carro, eu consigo evitar a morbidade, diminuir mortalidade, tá bom? E os cuidados, então, da eclâmpsia. Avaliar as condições pulmonares e circulatórias, a sonda vesical de demora e sonda nasogástrica, se necessário, a avaliação laboratorial, hemograma completo, LDH, coagulograma, ureia, creatinina, sódio, potássio, ácido úrico, transaminases, bilirrubinas, gasometria, que ela já é um nível de gravidade maior, proteinúria e eletrocardiograma. Tratamento hipotensor se necessário. Então, eu faço primeiro o sulfato de magnésio, que já vai fazer um pouco de controle pressórico, e depois de 30 minutos, se ele ainda está com nível pressórico muito alto, aí eu entro com a medicação hipotensora de emergência, que é a hidralazina, por exemplo, tá? Ah, mas o sulfato de magnésio tem risco de intoxicação de parada respiratória. Tem, claro que tem. Por isso que lá no kit eclâmpsia tá o gluconato de cálcio. Tá? Então, sempre que você fizer um esquema de sulfato de magnésio, a ampola de gluconato de cálcio tem que estar ao lado, não lá na farmácia. Tem que estar do ladinho ali da bomba de infusão, tem que estar ali junto com o paciente, tá? Porque na hora de uma parada respiratória, daí a gluconato de cálcio é o que vai reverter, tá? Então, vigilância quanto ao risco de intoxicação. A gente, na emergência, a gente faz muito essa medicação, né? Na maternidade de referência de alto risco. E eu, particularmente, nunca vi intoxicação. Por quê? Porque nós fazemos vigilância. Você não vai fazer o sulfato de magnésio e deixar a paciente na enfermaria e esquecer a paciente. Não. A paciente é vigiada, pelo menos de hora em hora, tá? Então, a avaliação a cada 1 hora. Reflexos tendinosos patelares. A paciente que está em iminência de eclâmpsia ou convulsionou, eclâmpsia, ela tem um reflexo tendinoso, o patelar, ou qualquer reflexo tendinoso, ele está exaltado. Então, a paciente que está em iminência de eclâmpsia, o reflexo é exaltado. Quando eu faço a medicação, ele volta a nível normal, esse reflexo. E se ele começa a abolir, é sinal de que está intoxicando, tá? Então, um dos primeiros sinais. O outro sinal é a frequência respiratória, que tem que estar sempre acima de 14. Baixou de 14, ficou igual ou menor, está reduzindo a frequência respiratória. Cuidado, porque pode estar caminhando para a parada respiratória. E a sonda vesical de demora, ela tem que estar com uma diurese adequada, 25 ml ou mais. Se a diurese não está boa, está acumulando sulfato de magnésio, sinal de que pode intoxicar, tá? Então, essa vigilância é de hora em hora. A gente vai fazendo algum sinal, aboliu o reflexo, desliga, observa, vê como que a paciente evolui, melhorou tudo, coloca de novo e assim a gente vai vigiando, tá? Então, a chance de intoxicar é pequena se você cuidar. Claro, se a gente fizer o cuidado adequado, tá bom? E lembrar que o antídoto é o gluconato de cálcio 10%, 10 ml e fazer EV lento, tá? Em 3 minutos aproximadamente. Dentro da eclâmpsia nós também temos as decisões, né? Decisões difíceis, que é a conduta obstétrica.
Então, avaliar a indicação de interrupção, se a paciente está estável e depois dos resultados laboratoriais. Então, estabiliza a paciente, aguarda os resultados laboratoriais e nós vamos determinar se vai interromper a gestação ou não. Tratamento conservador, se for possível, sempre é melhor. Se for uma gestação de menos de 32 semanas, se a paciente estiver estável depois dos cuidados e aguardar a evolução depois do sulfato de magnésio. Então, ela não vai mais sair do hospital, nós só vamos esperar talvez o tempo do corticoide, ver como é que ela vai evoluir. O parto precisa acontecer a partir das 32 semanas, se possível com o corticoide feito, e menos de 32 semanas, daí precisa ser feito se estiver com síndrome HELP, que é muito grave, ou uma recorrência de iminência de eclâmpsia ou até eclâmpsia. Então, o sulfato de magnésio não resolveu, não teve boa evolução, tá com o laboratorial muito alterado, é hora de interromper, independente da idade gestacional, porque essa paciente, a gente vai perder a paciente. E se ela passar das 32 semanas e der tempo de fazer o corticoide de preferência, que às vezes nem dá tempo, e aí a interrupção ela é indicada, tá bom? E a bendita da síndrome HELP, então, né, que a gente precisa falar agora, que é uma complicação, tá? Então, a outra complicação da pré-eclâmpsia, síndrome HELP. Então, síndrome HELP é o quê, né? O que significa HELP? Hemólise, enzimas hepáticas elevadas e queda de plaqueta, tá? Então, o diagnóstico, hemólise, anemia microangiopática, esquizócitos no hemograma, o LDH acima de 600, bilirrubina total maior ou igual a 1,2. Transaminases elevadas, TGO, TGP maior do que 70 e a trombocitopenia, que é a plaqueta abaixo de 100.000, tá? Pode ser uma síndrome HELP total, então todos os parâmetros alterados, que é o mais crítico, é o mais grave, como pode ser parcial, tá? E qual é a complicação da síndrome HELP? Então, tem uma pré-eclâmpsia, complicação da pré-eclâmpsia, síndrome HELP, complicação da síndrome HELP, ainda mais grave. Rotura hepática, que é caracterizada clinicamente dor epigástrica, hipocôndrio direito, por isso que a gente pergunta sobre isso para paciente, intensa e prolongada, líquido peritoneal livre, abdômen agudo, queda do VGHB e sinais de hipotensão. Insuficiência renal aguda, oligúria, diurese menor do que 400 ml por dia, creatinina acima de 1,2. CIVD, sangramento difuso, gengivorragia, hematoma, peteca, hematúria, plaquetopenia, aumento do produto de degradação da fibrina, alargamento do tempo de protrombina, diminuição de fibrinogênio. E o descolamento de prematuro de placenta, descolamento de placenta, insuficiência respiratória. Então, gravíssimo. Eu não posso deixar que isso aconteça. Por isso, iminência de eclâmpsia, sulfato de magnésio, eclâmpsia, sulfato de magnésio. Deu sintoma, alguma sintomatologia, precisa de alguma avaliação hospitalar, vai para o hospital, vai fazer laboratório, porque o exame laboratorial é o que vai me mostrar a síndrome HELP antes da complicação e ela é silenciosa, lembrar que a doença, síndrome HELP, ela é silenciosa, tá? Por isso que muitas vezes eu tenho um nível pressórico um pouco mais alto, apesar de paciente estável, mas o nível pressórico está acima de 150 por 100 e eu preciso de laboratório do dia. Por quê? Eu preciso saber se ela está em síndrome HELP ou não, porque ela pode complicar e muito, tá? E qual o tratamento, então, da síndrome HELP? Uma redução de nível de pressão de 20 a 30%, né? Quando a sistólica está maior que 160, a diastólica maior que 110. Sulfato de magnésio. Então, vamos supor que eu tenho uma síndrome HELP em andamento. Eu vou interromper essa gestação. Vai ser feito sulfato de magnésio antes de levar ela para o parto, para a cesariana, por exemplo, porque ela pode ter complicação durante o procedimento. Então, o sulfato de magnésio faz parte também do tratamento da síndrome HELP, tá? Calcular a idade gestacional, peso fetal e avaliar o momento adequado para esse parto, que é sempre aquela decisão obstétrica, considerando vitalidade da mãe, do bebê, colocando isso na balança e definindo o momento adequado desse parto.
Controle rigoroso clínico e laboratorial. Então, aqueles mesmos exames que são feitos, eles são feitos até em mais vezes ao dia, porque em questão de horas tudo pode mudar e complicar ainda mais, tá? Então, avaliar a questão de hemólise, lesão hepática, função renal, parte da coagulação, e o aparelho respiratório tem que ser vigiado. Então, a conduta obstétrica. O parto. Ele vai ocorrer a partir das 34 semanas ou maior ou igual a 150 a 1.500 gramas, ou se tiver complicações. Então, se apresentou síndrome HELP, está estável, aguardo o paciente internado até 34 para interromper. Ah, não, complicou, precisa nascer por causa do risco materno-fetal. Tratamento conservador. Se tiver menos que 34 semanas, com peso menos do que 1,5 kg, se tiver sem complicação, e para dar tempo de fazer até o corticóide para maturação pulmonar. Ok, então a maior parte da aula, né? Quanto tempo já deu? 1h25. Então, essa foi a parte mais importante da aula, por causa do maior potencial de complicação e de óbito materno-fetal. Agora eu vou falar rapidamente de pressão arterial crônica, a hipertensão sobreposta com pré-eclâmpsia e a hipertensão gestacional, para finalizar, tá? Hipertensão arterial crônica, então. Ela é diagnosticada antes da gestação, então a paciente já é hipertensa, ou antes de 20 semanas, mantendo níveis pressóricos elevados depois de 12 semanas, tá? Depois do parto. Então, hipertensão arterial crônica. Estima-se que a hipertensão arterial crônica complica aproximadamente de 6 a 8% das gestações, podendo ser agravada pela pré-eclâmpsia sobreposta em 13 a 40% dos casos. Então, nós temos um tipo de hipertensão, que é a hipertensão arterial crônica, que pode ser complicada com a pré-eclâmpsia, que é uma outra doença, e as duas juntas é muito grave, tá? As maiores taxas de complicação por hipertensão arterial crônica são pré-eclâmpsia sobreposta, restrição de crescimento fetal, sofrimento fetal, descolamento prematuro de placenta e 45% dos óbitos por eclâmpsia ocorrem multípara com hipertensão crônica, tá? Então, a complicação da hipertensão crônica é a pré-eclâmpsia, eclâmpsia. A fisiopatologia da hipertensão arterial crônica ela é diferente da pré-eclâmpsia. Pré-eclâmpsia é relacionada à gestação, placenta, implantação da placenta. A hipertensão arterial crônica é como de qualquer paciente com hipertensão. Então, pode ser por aumento da atividade do sistema nervoso simpático, aumento da atividade do sistema renina-angiotensina-aldosterona, redução da síntese de vasodilatadores, óxido nítrico, peptídeos natriuréticos, alterações estruturais e funcionais dos vasos de resistência, como rigidez vascular, disfunção endotelial e lesão renal subclínica progressiva. Ela pode ser, então, classificada em primária ou secundária. 90% dos casos da hipertensão crônica ela é primária e pode ser por causa não reconhecida, como fatores genéticos e ambientais. Questão de hereditariedade, obesidade, resistência insulínica, ingestão aumentada de sódio, ingestão inadequada de potássio e cálcio. E a hipertensão arterial secundária, então, doença do parênquima renal, que é a causa mais comum. Pode ser classificada em complicada e não complicada. Complicada, com lesão de órgão-alvo, com perda de função renal ou cardíaca e a pré-eclâmpsia sobreposta. Então, se tem pré-eclâmpsia junto, já é complicada. E não complicada, então, funções renais e cardíacas preservadas. Então, a hipertensão arterial crônica na gestação, né? Então, na gestação, então, a hipertensão arterial sistólica maior ou igual a 140 ou diastólica maior ou igual a 90, fora do período gestacional ou até 20 semanas de gestação e persiste após 12 semanas do parto, né? Após a fase de puerpério. A hipertensão crônica também pode ser sobreposta, então, com a outra doença, que é a pré-eclâmpsia, hipertensão crônica mais pré-eclâmpsia sobreposta, e ela vai acontecer depois de 20 semanas, e a gente vai suspeitar da doença quando tem piora dos níveis pressóricos, ganho excessivo de peso
edema generalizado, proteinúria positiva. E o diagnóstico laboratorial, então, ele é feito com ácido úrico, proteinúria de 24 horas ou a de fita, que vai mostrar a questão da proteinúria. Então, no pré-natal, qual o cuidado da hipertensa crônica? No primeiro trimestre, eu posso fazer exames basais para ter um controle até que se ela começar a complicar. Com creatinina, além da rotina de pré-natal. Creatinina, ácido úrico e proteinúria de 24 horas, para avaliar já esse rim, a qualidade, como que tá, se tem perda de proteína ou não. As consultas são mensais até 28 semanas, quinzenal até 34 e semanal até o parto. Mais de 20 semanas e com piora de níveis pressóricos e apresentou proteína no parcial de urina, eu preciso desconfiar. Será que tem pré-eclâmpsia sobreposta? Aí eu vou realizar aqueles exames laboratoriais para ver se tem risco de síndrome HELP, né? Ou alguma outra complicação. A avaliação de órgão-alvo é importante fazer se faz mais de 5 anos de doença, se tem um difícil controle pressórico, se é uma paciente que era hipertensa e que não fazia cuidados na unidade de saúde e está agora hipertensa, muito descompensada, então vale a pena o eletrocardiograma, às vezes até o ecocardio, avaliação com cardiologista, o fundo de olho, ultrassonografia renal, tá? E quais são aqueles exames, né? Então, a paciente chegou, ela é hipertensa crônica, ela vem bem, estabilizou ali com a medicação, e aí chegou ali, passou das 20 semanas, a pressão começou a subir. Aí eu preciso desconfiar de pré-eclâmpsia sobreposta, então eu vou solicitar os laboratoriais. Hemograma com plaquetas, creatinina, ácido úrico, transaminases, TGO e TGP, TAP, desidrogenase lática, bilirrubina total e frações, parcial de urina, proteinúria 24 horas. No pré-natal, preciso identificar os riscos de complicações. Risco: insuficiência placentária, então a restrição de crescimento e sofrimento fetal, que é o mais comum, né? O crescimento fetal eu vou avaliar por altura uterina, por ultrassonografia, a função placentária por Doppler, fluxometria, cardiotocografia, e a conduta obstétrica, então as decisões, qual o momento do parto, né? Então, uma hipertensão crônica não complicada, ela veio bem, ela teve um bom controle, a partir das 38 semanas já começa o planejamento do parto dela. Hipertensão crônica complicada, com pré-eclâmpsia sobreposta ou dificuldade de controle pressórico, se ela estiver estável, ela vai até, nós tentamos chegar a 37 semanas, tá? Então, hipertensão crônica, só crônica, estável, 38 semanas. A partir dali, planejamento do parto. Hipertensão crônica com pré-eclâmpsia sobreposta ou alguma outra complicação, o objetivo para o parto é 37 semanas, a partir das 37, mas pode ser antecipado dependendo da gravidade. E o cuidado, então, orientação. A paciente com hipertensão crônica, ela precisa fazer atividade física, tá? Então, a atividade física moderada. Porém, se ela desenvolver a pré-eclâmpsia sobreposta, aí menos atividade física, fazer repouso decúbito lateral esquerdo para melhorar a função placentária, tá bom? Pela fisiopatologia, dieta hipossódica já desde o primeiro trimestre e controle de fatores que pioram esses níveis pressóricos, como infecção do trato urinário, a obesidade, o estresse emocional, o tabagismo, tá? E a terapêutica farmacológica adequada. Quando a paciente inicia o pré-natal, ela já pode estar em uso de algumas medicações, porque ela já tinha a hipertensão conhecida. Ou ela pode ter iniciado o pré-natal, não usava nada, mas não buscava o serviço, não aferia a pressão com frequência, nem sabia que era hipertensa. Então, se ela tem até 20 semanas e tem uma pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, nós podemos normalizar, a gente pode trazer esse nível pressórico para 70, 80, assim, tranquilo, até 20 semanas. Não vai ter risco de insuficiência placentária, esse tipo de coisa. Então, até 20 semanas, pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, já coloca antihipertensiva para controlar esse nível pressórico. Após 20 semanas, não posso baixar muito o nível pressórico. Então,
Então, após 20 semanas, eu vou iniciar a medicação com pressão arterial diastólica maior ou igual a 100 e o objetivo é reduzir 20 a 30%. Só ter esse cuidado, tá? Então, até 20 semanas, pressão arterial diastólica acima de 90, já inicia a medicação. Após 20 semanas, pressão arterial diastólica maior ou igual a 100, inicia a medicação para reduzir 20 a 30%, tá? Se ela já usava outra medicação, como eu falei antes, algumas eu consigo deixar e outras eu preciso substituir. Então, qual que eu posso manter? Metildopa, beta-bloqueador como metoprolol, carvedilol, hidralazina, prazosina, antagonista do canal de cálcio como verapamil, nifedipina, lodipino, hidroclorotiazida. Então, são medicações que podem ser mantidas. Se ela está estável e já usava essas medicações, pode manter. E eu preciso substituir. Inibidor da ECA, né, os prios, enalapril, captopril, antagonista dos receptores de angiotensina 2, como losartana, diuréticos antagonistas de receptores de mineralocorticoide, como espironolactona, e os inibidores de renina, o alisquireno, e dos beta-bloqueadores, o atenolol, tá? Então, cuidado com o atenolol, que ele é teratogênico, tá bom? Então, esses precisam ser substituídos. Muito importante, então, medicação de prevenção de pré-eclâmpsia. Então, se a paciente já é hipertensa, conhecida, ou se na primeira consulta ali o nível de pressão arterial diastólica é maior ou igual a 90, eu preciso já iniciar a prevenção de pré-eclâmpsia, porque essa paciente que tem hipertensão arterial crônica tem muito risco de desenvolver pré-eclâmpsia. Então, a prevenção de pré-eclâmpsia, iniciado a partir de 12 semanas, que é o AS 100 mg à noite, tá? E o cálcio, se ela tiver necessidade de suplementação de 1 a 2 gramas ao dia, tá? O carbonato de cálcio. Então, AS, pessoal, é muito importante. Ajuda muito na prevenção de pré-eclâmpsia e todas aquelas complicações que a gente conversou antes relacionadas à pré-eclâmpsia. Tratamento, então, para controle pressórico, o paciente já não usava medicação ou vai iniciar uma nova, a gente pode fazer a sequência do metildopa, com as dosagens de 750 mg a 2 gramas por dia, e depois ir para um lodipino, de 5 a 20 mg por dia, tá? E as medicações, como eu mostrei antes, que podem ser usadas como opção também de terapêutica. Lembrar então esse slide novamente, então esse eu falei antes, né, no pré-natal, identifiquei sinal de alerta, encaminho ao hospital de referência. Pressão arterial maior ou igual a 150 por 100, proteinúria de fita com 2 cruzes ou mais, aumento exagerado de peso ou aumento do edema, cefaleia grave persistente, dor abdominal persistente, epigastralgia, hipocôndrio direito, náusea ou vômito, alteração visual, diplopia, escotomas, redução do movimento fetal, sangramento vaginal, contrações uterinas. Isso são sintomas de suspeita de iminência de eclâmpsia também, né, além do nível pressórico alto. Então, eu encaminho para a maternidade de referência, como a gente conversou antes. Na maternidade de referência vai ser feita a pesquisa de iminência de eclâmpsia, de comprometimento clínico, laboratório e avaliação de vitalidade fetal. Então, se nível pressórico abaixo de 160 por 110, estável, vai realizar laboratório e aguardar no pronto-socorro. Vitalidade fetal também vai ser avaliada. Se os laboratoriais aqui derem normais, com toda a sintomatologia normal e controle da pressão, essa paciente vai receber alta e voltar para o pré-natal. Se ela tiver algum critério maior de internamento imediato ou no momento da observação identificou-se algum comprometimento, ela vai internar. Então, é o mesmo passo a passo da pré-eclâmpsia. Vigilância, então, de sinais de alerta e encaminhamento para maternidade de referência, tá bom? O hospital de referência vai fazer, então, as avaliações, como eu mostrei antes, e no hospital de referência, nível de pressão acima de 160 por 110, controle insatisfatório da pressão arterial após uso correto de medicação, pré-eclâmpsia sobreposta, insuficiência renal ou cardíaca, comprometimento fetal com oligodrâmino, ILA menor do que 8, ou maior bolsão menor do que 2 centímetros, Doppler de artéria umbilical alterado, isso
tem que ser, é critério para encaminhar para o hospital de referência, tá? Vai ser avaliado, então, e feito medicações. Medicações de emergência, hidralazina, como eu comentei antes, 5 mg EV a cada 15 minutos, máximo de 30 mg. Sulfato de magnésio, se ela tiver iminência de eclâmpsia ou alguma complicação maior relacionada à eclâmpsia. E pode ser usado, claro, nitroprussiato de sódio, nitroglicerina, para controle de nível de pressão, tá? As hipertensas crônicas, elas quando fazem iminência de eclâmpsia, quando elas fazem a pré-eclâmpsia sobreposta, o nível de pressão é altíssimo e muito rápido. Então, até outras medicações muitas vezes são necessárias, tá? Então, finalizei hipertensão arterial crônica, tá? Agora eu vou comentar rapidamente sobre a hipertensão gestacional. Hipertensão gestacional é o quê? Pressão arterial maior ou igual a 140/90, ou que ocorre pela primeira vez após as 20 semanas, tá? Voltando ao normal após 12 semanas no pós-parto. Então, ela não é hipertensa crônica, porque ela só elevou pressão depois de 20 semanas e ela não teve proteinúria ou edema ou mais nada. Ela só elevou pressão após as 20 semanas, voltou ao normal depois de 12 semanas e não teve perda de proteína. Então, é uma hipertensão gestacional. Só que cuidado, não subjulgue, porque 50% desenvolve pré-eclâmpsia, tá? Então, na dúvida, sempre pensar em pré-eclâmpsia primeiro, não subjugar. Porque você pode chamar de hipertensão gestacional, é mais tranquilo, mas 50% desenvolve pré-eclâmpsia e todas aquelas complicações gravíssimas, ok? É um diagnóstico de exclusão, porque eu vou afastar a hipertensão arterial crônica depois de 12 semanas e vou afastar pré-eclâmpsia conforme laboratórios e avaliação adequada. E no pós-parto, que é o pós-parto imediato e puerpério, o que é feito? Quando a forma é leve, ela estava usando dose baixa de metildopa e começou, assim que teve no pós-parto, fazer hipotensão, já dá para retirar a medicação e acompanhá-la na fase de puerpério, fazendo aferição diária de pressão. Forma leve, tranquilo. Forma grave. Sulfato de magnésio foi feito porque ela fez impendência de eclâmpsia ou síndrome HELP, então por isso que é forma grave. Ela vai fazer o sulfato de magnésio antes do parto, durante 24 horas depois do parto, até 48 horas conforme a gravidade, tá? As medicações que ela usava na gestação ou durante o internamento, ela vai continuar usando no pós-parto, vai para casa fazendo aferição de pressão e a adequação das doses, o ajuste é feito tanto da forma leve ou grave no pré-natal. Então, ela precisa retornar ao pré-natal, não, desculpa, depois para consulta de puerpério. Então, nasceu, ela estabilizou no hospital, ok, vai receber alta em segurança, porém, ela vai fazer aferição de pressão diariamente e retornar na consulta na unidade de saúde para fazer ajuste de dose e diagnosticar se ela tem uma hipertensão crônica, para manter depois os cuidados, se era só a pré-eclâmpsia e todos os cuidados. A gente não pode esquecer que uma paciente com pré-eclâmpsia na gestação, ela pode complicar na gestação e ela pode também complicar no puerpério. Então, tudo aquilo que a gente conversou sobre as complicações da pré-eclâmpsia podem acontecer no pós-parto. Não só no primeiro ou segundo dia, mas no 10º dia pode acontecer. Então, ela pode ter a eclâmpsia, ela pode ter a síndrome HELP e todas as suas complicações. Ela pode ter a iminência de eclâmpsia. Então, nós precisamos vigiá-la também no pós-parto, porque pode complicar no pós-parto. E no pós-parto, então, não esquecer, hipertensa na fase gestacional ou na puerperal, que são 12 semanas pós-parto, os 42 dias pós-parto,
a paciente tem que ser vigiada dos mesmos sinais de alerta da gestante e a puérpera. Sinais de alerta de puérpera e gestante hipertensa. Pressão arterial maior ou igual a 150 por 100, proteinúria de fita 2 cruzes ou mais, aumento exagerado de peso, aumento do edema, cefaleia grave persistente, dor abdominal persistente, epigastralgia, hipocôndrio direito, náusea ou vômito, alteração visual, diplopia e escotomas. Então, cuidado com esses sinais de alerta, tanto na gestante quanto na puérpera. Pode ser uma complicação. Identificou-se sinal de alerta, essa paciente precisa retornar ao hospital de referência. Independente se é gestante ou se é puérpera, é o seu hospital de referência que vai fazer o cuidado adequado. Ela é puérpera, ela vai voltar para a maternidade de alto risco se ela tiver algum sinal de alerta desses listados aqui. E o passo a passo que é feito na gestante, em termos de investigação, pesquisa de sintomas de iminência de eclâmpsia, pesquisa de sinais de comprometimento clínico, exame laboratorial e a vitalidade fetal quando gestante, ele é o mesmo passo a passo feito na puérpera. Então, claro, não tem mais a vitalidade fetal, porém, pesquisa de iminência de eclâmpsia, pesquisa de sinal de comprometimento clínico e laboratorial vai ser feito se a puérpera tiver algum critério de risco de suspeita de iminência de eclâmpsia, de risco de síndrome HELP ou alguma complicação relacionada à hipertensão, tá bem? Mesma coisa, ela vai ser avaliada no pronto-socorro, estando estável, recebe a alta, algum sinal de complicação, internamento e todo o passo a passo do cuidado, tá? Terminamos então? Então essas são as referências bibliográficas usadas, né? Então vai desde os protocolos do Ministério da Saúde e da Secretaria de Saúde do Paraná até outras literaturas que utilizei para que eu pudesse organizar aqui o raciocínio clínico e passar para vocês, tá? Deixei aqui o meu contato então, meu e-mail, o meu Instagram e o canal de novo da telemedicina.ai, que é onde esse vídeo vai ser disponibilizado. Vocês façam por gentileza perguntas e lembrem de seguir, né, de se inscrever, de clicar no sininho para que vocês sejam avisados cada vez que a gente disponibilizar mais materiais, tá bom? Muito obrigada a todos, agradeço a atenção. Nesse momento eu ainda estou gestante, essa aula está sendo gravada com antecedência para ser publicada em maio, mas depois a gente retornará, a gente vai avaliar se a gente vai continuar gravando, se vai ser ao vivo, mas agradeço a atenção de todos e que a gente possa trabalhar em equipe. Lembrando que nós trabalhamos em equipe. A paciente hipertensa, ela é uma paciente de alto risco, tá? E mesmo sendo alto risco, o pré-natal dela é feito no alto risco e na atenção primária, conforme o protocolo da Secretaria de Saúde do Estado. Paciente de alto risco precisa ser estratificada de forma adequada e a cada contato com o serviço de saúde. Esse contato ele pode ser no pré-natal, ele pode ser uma busca direta, né, uma demanda no posto de saúde, na unidade, ou até um atendimento de emergência hospitalar numa maternidade de risco habitual, por exemplo. Se identificou-se que essa paciente é hipertensa e tem potencial risco de complicação, ela imediatamente é estratificada como alto risco e precisa ser encaminhada para a maternidade de referência de alto risco. Então, nós trabalhamos em equipe e lembrando das estratificações para que nós tenhamos um melhor controle, um melhor cuidado da paciente, para a segurança da paciente e de toda a equipe de profissionais da saúde que dão atenção a essa paciente, tá bom? Obrigada novamente, até uma próxima aula. Tchau, tchau!